Oi, gente! E no vídeo de hoje eu trouxe mais uma listinha e o tema da lista é livros curtinhos, pequenininhos, que em sua maioria não tem nem 300 páginas, mas que tem muita história, que são riquíssimos. E, gente, tem livros curtos maravilhosos que você lê 200 páginas, mas parece que você leu 500 de tanta história que tem. Em contrapartida, tem livros aí de 600 páginas, né? Que parece assim que você lê e não lê nada, que não tem história, não tem conteúdo, só encheção de linguiça e de páginas, que não tem quase história nenhuma, só blá, blá, blá. E, gente, tem muitos livros grandes, calhamaços, que eu amo, cheio de histórias. Mas você fazer um livro de 250 páginas, de 100 páginas, com muita história, eu acho um tremendo desafio e todos os autores dessa lista de hoje são feras em escrever livros curtos, mas esplêndidos, grandiosos, recheados de histórias maravilhosas. Então anota tudo e não perde nada. E antes de começar o vídeo, lembrando, se vocês forem comprar qualquer um desses livros no site da Amazon ou qualquer aparelho, tipo Kindle, um tablet, um notebook, na Amazon, use o meu link que tá aqui embaixo na descrição, porque isso me ajuda muito e agradeço muito desde já, porque eu recebo uma pequena comissão em cima desse valor e o valor final da compra não é alterado, então não muda nada pra vocês, mas me ajuda demais. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito também. Se inscreve, curte, compartilha bastante, gera aquele engajamento que a gente gosta. E sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. O primeiro livro da lista foi um livro que eu li recentemente. Ai, gente, dica fresquinha, inédita aqui pra vocês, de uma autora que eu já recomendei muito aqui no canal e vou recomendar de novo, porque essa autora arrasa, que é a Carla Madeira, de Tudo é Rio, e que agora eu indico pra vocês Véspera, nessa capa maravilhosa. Deixa eu ver, tem 280 páginas, mas, gente, tem tanta história, tantos acontecimentos, que parece que tem 800. De verdade, a Carla, nossa queridíssima autora nacional, arrasa. E fazendo um apanhado geral rapidinho para vocês saberem do que se trata essa história, aqui, minha gente, vai ter uma história acontecendo no presente e outra no passado. No presente, uma mãe que se chama Vedina, ela está passando por um momento bem difícil na vida dela, no casamento, né? Ela está pensando em se divorciar, abandonar o marido e sair de casa junto com seu filho Augusto. Mas ela está tão imersa nos seus pensamentos que ela não está sã. Ela tá num momento assim até de loucura. E nesse momento de loucura, ela tá no carro junto do seu filho, porque ela tá levando o seu filho até a escola, e a mente dela tá fervilhando, borbulhando, querendo divórcio, com tudo que ela passou, com tudo que ela enfrentou no casamento. Tá tão assim, borbulhando tanto a mente dela, que o filho lá atrás tá fazendo arte, como toda criança, tentando chamar a atenção dela, só que nesse momento de completa loucura, de cabeça fervilhando, ela toma uma atitude, assim, impensada. Ela olha pro Augusto, que é o filho dela, vê que ele tá fazendo bagunça e ela simplesmente faz o quê? Para o carro, abre a porta e larga ele na calçada, na rua, e vai embora. Só que ela se arrepende no mesmo instante. Nisso, ela dá a volta, né? Porque precisa dar a volta pra retornar essa mesma rua. Só que quando ela chega nessa rua onde ela deixou seu filho, há 5 minutos atrás, ele não está mais lá. E começa o completo caos e desespero dessa mãe que você acompanha ao longo de todo o livro. Isso é no presente. Agora, no passado, a gente vai acompanhar a história de dois irmãos gêmeos, tá bom? Que se chamam Caim e Abel.
Só pelos nomes vocês vão ver que tem treta, que tem o quê? Segundo as intenções da nossa querida Carla Madeiras, que olha, babadeira. E véspera, por que véspera? Porque a gente vai acompanhar as vésperas desse acontecimento da Vedina com seu filho, né? Dela ter abandonado a criança lá. Tudo que culminou nas suas vésperas anteriormente para culminar nesse acontecimento. E o passado desses gêmeos tem tudo a ver com a história. A gente vai ver também a história de romance dos pais desses gêmeos, do pai desses gêmeos. Então, assim, várias gerações, várias vésperas antes de culminar, né, nesse abandono do Augusto, dessa criancinha que foi abandonada até antes mesmo desse acontecimento na rua, né, do carro e da calçada. Não vou falar mais do que isso, a capa é um vulcão entrando em erupção, então tá aberto para interpretações. A Carla Madeiras tem um jeito muito poético, muito lindo de enredar, contextualizar e contar suas histórias. Um jeito único que vai te impactar, te impressionar e ver como é belo, como é linda a escrita dela e a história. Uma história assim até que simples, mas que é escrito com tanta beleza, tanta complexidade que de simples não tem nada. Extremamente difíceis, principalmente quando você começa a entrar, a ver as suas camadas e as suas... como se fosse uma trança, suas entrelinhas e tudo mais. É uma coisa de louco, maravilhoso. Sempre ressalto essa autora, que é a mesma autora de Tudo é Rio. E agora, em véspera, ela conseguiu arrasar mais uma vez. Temos clássicos nessa lista? Claro, mais de um. Romance hot que não tem, né? Porque romance hot bom não tá tendo, né? Mas isso eu já falei em outro vídeo. Inclusive, se você ainda não conferiu esse babado, vou deixar aqui no link. Então, por enquanto, a gente fica nos romances contemporâneos, nos clássicos e tudo mais, tudo bom. E o próximo livro é um clássico, assim, ilustre do Charles Dickens, que é Um Conto de Natal. Quem não conhece a adaptação da Disney, essa história maravilhosa, que não leu esse livro, que não assistiu essa adaptação no Natal? Não tem como. E, gente, aqui tá falando que o livro tem 308 páginas. Mas olha o tamaninho. Se fosse um tamanho normal, seria o quê? 150 ou 100? Nem a metade. Porque é muito pequenininho. Aí, essa edição é linda, a capa é linda, tem várias ilustrações aqui dentro. E todo mundo sabe, né, que é o Scrooge, que ele é o quê? Um homem muito casmurro, solitário, que não entra no espírito natalino, que passa o Natal sozinho, que é avarento, que é rico, inclusive, dono aí de... eu não sei, mas ele é dono, tipo um CEO, mas trata mal os seus funcionários, não recebe uma boa remuneração os seus funcionários, né? E com isso, todo mundo tá entrando no espírito natalino e tal, e os Scrooges lá só resmungando, falando que não acredita no Natal, que tudo isso é comércio querendo fazer dinheiro em cima, né, das pessoas. Só que na véspera de Natal, à noite, 3 fantasmas vão aparecer pro nosso querido protagonista, que é o fantasma do Natal passado, presente e futuro. E esses fantasmas vão dar um choque de realidade no nosso protagonista, vão mostrar pra eles tudo que aconteceu no passado dele, na sua infância, tudo que tá acontecendo agora no presente e tudo que vai acontecer no futuro, caso ele continue assim. E aí, no final, ele vai ter que tomar uma decisão. Mudar, se tornar uma pessoa melhor, né, mais carinhosa, mais bondosa, ou continuar essa pessoa ruim mesmo, avarenta, sem espírito natalino, sem nenhuma felicidade, sem nenhuma bondade no coração. Então vocês conseguem, através dessa história linda e muito poética também, pegar muitos ensinamentos, vão poder reler, né, muitas vezes esse livro, já que é curtinho, e incentivar os seus filhos, as gerações futuras, a lerem esse livro também, porque esse livro é atemporal, com muitos ensinamentos e para qualquer idade. Outro clássico nacional, eu acho que é nacional pelo menos, que muita gente não fala, quase eu não vejo ninguém falando, mas minha mãe adora, é Fernão Capelo Gaivota. E, gente, aqui também, curtinho, 150 páginas, mas olha o tamanico desse livro, né? Nessa edição mais antiga, mas provavelmente tem edições mais novas, aqui a gente vai conhecer o Fernão, né, o Fernão Capelo.
E ele é uma gaivota. Ele é uma gaivota. E ele, minha gente, é uma gaivota muito determinada. Por quê? Porque quer voar. Voar bem alto, voar, planar, daquela coisa bela, só que ele não sabe. Só que dia e noite ele está lá. Ele não sossega, ele não desiste, ele persiste, porque quer alcançar os seus objetivos e estar forte nas suas convicções. E ao longo da história, ao longo das suas tentativas, erros e acertos, lutas e glórias e muita relação, a gente vai aprendendo com esse protagonista, né, que é uma gaivota. A gente vai vendo muitos ensinamentos. Minha mãe leu esse livro assim muitas e muitas vezes, e toda vez que ela lê esse livro, ela tira um ensinamento diferente da jornada, da trajetória, né, da história dessa gaivota que tem muitas dificuldades, muitos perrengues, mas está determinada a vencer todos eles. E a gente pode trazer isso para nossa realidade, para nossa vida, não é mesmo? Quem conhece aí, quem já leu, me conta aí, tô curiosa. Já li esse livro, gostei bastante, mas acho que eu vou reler no futuro também. Outro livro curtinho e maravilhoso que eu li recentemente é O Segredo da Livraria de Paris. E esse livro vai se passar na Primeira Guerra Mundial. E vamos ver aqui, ó. 205 páginas, curtinho, uma linguagem super fluida, maravilhosa, gostosinha. E aqui a nossa protagonista, ela tá numa jornada. Por quê? Porque no passado, ela não sabe por quê, mas ela nem sabe onde sua mãe tá. Mas ela sabe que seu avô deixou ela com a sua tia, né? Ela saiu da França e foi para Londres nessa jornada, né? Em que seu avô a entregou para sua tia. E isso aconteceu quando ela era muito novinha, um toquinho de gente. Só que agora ela tá com 20 anos e ela tem perguntas e quer respostas. E para isso, ela vai ter que voltar a Paris para perguntar ao seu avô o porquê dele ter deixado ela com os seus tios, né? Por que abandonou? E para isso, ela vai mandar o seu currículo, né, para a livraria desse avô dela, né, que ele administra, para ver se ela é aceita. E, gente, ela é aceita sim. Só que quando ela chega lá, ela sabe que ele é seu avô, só que ele não sabe quem ela é. E ao longo de toda a história ele não vai saber, só vai saber lá no final e tudo mais. Essa treta só vai se desenrolar lá pro final. Mas mesmo ele não sabendo quem ela é, o vínculo que os dois vão formar é assim, lindo e maravilhoso. Ele é bem casmurro, mas ó, é aquele casmurro do coração que você gosta, ama e se apaixona. É inevitável se apaixonar. Ele se faz de difícil, mas no fundo tem um coração doce, um coração mole. As dúvidas dela serão sanadas, tá bom? Do porquê, o que estava acontecendo, o cenário de Paris naquela época pro seu avô ter deixado ela com os seus tios, tá bom? Ela vai saber o paradeiro da mãe, tudo que aconteceu com a mãe dela, com o pai dela também, tudo mais. E vai ter romance, ela vai viver romance, vai... Mas não é o foco, não é o foco mesmo. O foco é a jornada dela em busca da verdade e em busca do seu passado também. Agora, um livro cristão, né, com viés cristão, é do C.S. Lewis. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Gente, esse livro, ó, sem brincadeira, 206 páginas. Aí eu pensei na época, pô, vou ler rapidinho, molinho, facinho. Que nada. A linguagem é um pouco difícil para você pensar, rebuscada. Não é uma leitura muito fluida, não. A cada capítulo você tem que pensar. Por quê? Porque aqui o C.S. Lewis trabalha numa psicologia reversa. Olha o que o cara inventou. Aqui, o nosso querido maldanado, que é um diabo, vai, através de cartas, ensinar ao seu sobrinho vermelhindo como corromper o ser humano. Fazer lá todo um trabalho no ser humano, né? E, gente, é um livro cristão, com viés cristão, que defende o cristianismo. Então, assim, dá pra ver que é uma psicologia reversa. Que, assim, quem tá narrando... Não, assim, são diabos, são demônios, assim, são seres ruins, não é mesmo? Mas que ao mesmo tempo, através disso,
O C.S. Lewis conseguiu defender o cristianismo, conseguiu trazer um livro com viés cristão maravilhoso, que para quem tem curiosidade, eu recomendo demais, inteligentíssimo, com muitos e muitos e muitos inúmeros ensinamentos. Eu não posso nem começar a descrever aqui o quanto eu aprendi com esse livro. E é um livro de estudo, um livro de releitura, que a cada vez que você lê esse livro, você vai aprender, você vai pensar em coisas novas. É polêmico, muito polêmico, mas eu concordei com o autor, assim, na sua totalidade, e conforme o tempo vai passando, você vai mudando. Então é bom você ler esse livro, porque esse livro reflete também muito os seus pensamentos, as suas vivências, que vão mudando ao longo do tempo, mas que não quer dizer que você não vá tirar nada de novo daqui com essas leituras, com esse crescimento e passar do tempo, né, que você, todo mundo vai sofrer, não é mesmo? Esse livro é incrível, maravilhoso e vale muito a pena a leitura. Gente, o que dizer de Passarinha, que inclusive está disponível no Kindle Unlimited, então aproveita. Aqui, quem vai narrar a história é a nossa protagonista, e ela tem síndrome de Asperger, tá bom? Inclusive, eu já tinha falado desse livro aqui, né, com todo o cuidado e carinho do mundo e respeito, até porque eu não tenho propriedade, assim, pra falar qual a diferença da síndrome de Asperger e o autismo, né, mas uma inscrita veio falando a diferença e, aparentemente, síndrome de Asperger é um nível um pouco mais abaixo do autismo, dependendo do grau do autismo, né? Até porque autismo tem vários graus. E a nossa protagonista tem essa síndrome. E, assim, coisas que pra gente são muito claras, pra ela não são. Então, ela tá em busca de várias verdades, ela tá em busca de respostas, ela quer achar a resposta pra curar o seu pai, inclusive, porque o seu irmão acabou de falecer e tanto ela quanto seu pai estão sofrendo muito, só que ela quer ajudar o pai e ela não sabe como. E é um livro cheio de metáforas, é um livro, assim, que não é tudo no preto no branco, você tem que deduzir, tem que ver o que a autora não tá te falando, tem que ver nas entrelinhas para achar a resposta, para achar a solução que ela tanto procura, até para ajudar o seu pai. E ao longo dessa trajetória você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai conhecendo e aprendendo junto com a protagonista. Ela vai fazer uma amizade também muito legal, que vai ser muito incrível de acompanhar. É uma leitura que você faz rápida, fluida, gostosa, mas muito emocionante também. E eu recomendo de olhos fechados. Outro livro nacional do Itamar Vieira Júnior é Torto Arado, que eu gostei bastante. Tem o quê? Gente, tem 262 páginas. Nenhum livro tem 300, mais de 300, pra vocês verem. São livros bem curtinhos. Mas, assim, nesse livro, o Itamar, ele falou sobre muitas coisas. Ele falou sobre a terra, sim, mas ele falou muito sobre relação familiar. Até porque aqui o livro vai focar na história de duas irmãs. E o livro já começa com uma tragédia, porque essas irmãs eram muito ligadas. E depois de uma tragédia, uma das irmãs não possui mais a língua. A língua foi cortada e decepada nessa tragédia. E no primeiro momento, e no segundo e no terceiro momento, não fica muito claro quem é a irmã que tá com a língua, né, decepada. Mas ao longo da história, o Itamar vai mostrar pra gente, né, vai revelar qual das duas, né, aconteceu esse acidente. E a partir dessa tragédia, o vínculo entre as duas aumentou muito, porque uma será a voz da outra, porque uma não pode falar porque não tem mais a língua. Então quem vai falar por ela é a outra irmã. Então o vínculo entre as irmãs tá muito forte, estão muito ligadas. E vai falar também do pai delas, que olha, é maravilhoso. Essa história vai ter vários deltatês de tempos, então, assim, muita coisa vai acontecer. É praticamente um romance de formação. Elas vão criar as famílias delas, vão se juntar, vão se distanciar, os pensamentos vão mudar. Vai falar da terra, da pobreza, de tudo que acontece nessa cidadezinha, da corrupção, mas o foco maior é na jornada dessas duas irmãs, nessa jornada de amor, nessa jornada de união,
uma sendo a voz da outra, uma dependendo da outra, mas que ao mesmo tempo fortalece muito esse vínculo. E por mais que uma não tenha a língua, ainda assim uma precisa da outra, né? Porque a outra tem a língua e a outra não, que uma é superior à outra, não. As duas precisam muito uma da outra. Você vê que é uma história linda entre irmãs que, sinceramente, eu gostei muito. Esperava um pouco mais pelo que o povo tava falando? Sim, esperava, mas mesmo assim é um livro premiadíssimo e muito bom. Gente, como não falar do diário de Anne Frank, né? Conheci a Anne Frank através desses diários, uma garota que se foi muito jovem, que não sabe o legado que ela deixou, tanta grandiosidade através da sua história, de tudo que ela sofreu, coisas muito pesadas na Segunda Guerra Mundial. Tem 206 páginas esse livro e quem decidiu publicar o legado da Anne foi justamente seu pai, que nunca deixou ela morrer. Sempre a imagem, a memória da Anne é sempre muito forte, até porque ela representa muitas coisas horríveis que aconteceram, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi devastador. O final é devastador. O final, nossa, é de devastar a alma. Mas é um livro de não ficção muito importante, muito necessário, que vai ensinar pra vocês diversos assuntos acerca da vida, dos dilemas, até porque essa história é narrada por uma adolescente que tá passando por muitos dilemas, muitas fases, muitos questionamentos. Então não tem como você não se identificar, não se apaixonar pela Anne e também, assim, se compadecer com tudo que acontece, porque realmente a Segunda Guerra foi uma tragédia, né? Guerras em si são uma tragédia, dessa vez não é diferente. Tem ilustrações aqui nesse livro, e se você tem estômago, quer ler, quer conhecer a Anne e ler um pouco mais sobre a Segunda Guerra, essa história aqui é extremamente necessária. Outro clássico também que conta com uma edição maravilhosa é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Inclusive, Lewis Carroll é um pseudônimo, o nome dele na verdade é David alguma coisa. E esse livro tem muita ilustração, ó. Lindo, lindo, ilustração, inclusive reduz a história. E esse livro tem o quê, gente? Tem 200 páginas, é muito. Ó, tem acho que 200. Só que esse livro aqui, Alice, da Dark Side, é uma edição especial. Então, Alice no País das Maravilhas mesmo acaba na página 152. Depois disso, são contos dos Lewis Carroll que nunca foram publicados. Então é algo especial, inédito, exclusivo mesmo. Contos que eu gostei. Mas, em suma, e no início do livro, inclusive, tem curiosidades, pesquisas sobre a história, sobre o Lewis Carroll, porque a tradutora desse livro, né, de Alice, ela é uma estudiosa, uma pesquisadora. Ela sabe muito bem, tem muita propriedade para falar de Alice no País das Maravilhas, porque ela estudou Alice, essa história, o Lewis Carroll, né, o autor, e ela falou que foi uma honra ter que traduzir esse livro, que ela ama. E eu amei o livro, amo o filme, amo o livro também, mas eu acho que o filme eu gostei ainda mais. Mas em suma, aqui, né, a gente vai conhecer o que? A Alice, que vai pro mundo da fantasia. E lá ela vai se deparar com o quê? Com a rainha lá de copas, cortem nas cabeças, o chapeleiro maluco, vai crescer, vai diminuir, aquela velha história, né? Tem aquela lagarta também. E esse livro é uma completa maluquice, que gera polêmica, que tem uma galera aí que fala que Lewis Carroll era, né, pedófilo, que esse livro remete a drogas e tudo mais. Mas, sinceramente, eu e a estudiosa concorda comigo, porque ela falou isso no início do livro. Não concordamos. Eu acho que a galera também viaja muito, começa a ler os clássicos e começa a viajar. Às vezes, os clássicos são mais fáceis do que a gente imagina. Às vezes, o autor só escreveu de boa e a gente começa a teorizar, começa a cavucar muito e ver coisas aonde não tem. Aqui é só a Alice mesmo, uma menininha de 4 anos, ou mais um pouquinho, que vai pro mundo da fantasia. E aí, a interpretação fica com vocês. Começa com o coelho, né, que tá atrasado, e termina aí com a mulher lá, né, a rainha falando corte nas cabeças, e o resto é história e cada um interpreta como quer. O próximo livro do King, que não poderia faltar, inclusive tô com saudade de ler King, vou ver se nas férias eu consigo pegar algum livro dele pra ler,
é Joyland. E sim, gente, 240 páginas, então ele consegue escrever livro curto, não é só de 1000 e poucas páginas que o King vive e se alimenta, não. E aqui foi um dos primeiros livros dele, e Joyland é o parque onde o nosso protagonista vai trabalhar no seu período de férias, e é algo muito comum isso nos Estados Unidos. Eles estudam e nas férias eles trabalham, tá? E aqui em Joyland parece que tem uma história macabra, parece que um assassinato aconteceu nesse parque. E o nosso protagonista está determinado a desvendar esse mistério. Quem foi, por quê, quais foram as vítimas. E tem esse mistério nesse livro sim, mas mais que isso, esse livro tem uma profundidade e um viés bem triste, profundamente triste. Por quê? Porque vai entrar aqui nesse livro um menininho que tá com uma doença terminal. E ele é sensitivo e vai ajudar o nosso protagonista nessa jornada para desvendar o mistério. Mas nessa jornada, o nosso protagonista vai se apegar ao menininho. E olha, é de partir o coração tudo que acontece. Então, assim, tem mistério, tal, tem aventura e tudo mais, até tem romance. Mas também o King mostra pra gente como esse livro é emocionante e como ele tem um coração aí, né, emotivo, que faz a gente se apaixonar, se emocionar, ficar tristes e derretidos. Eu não me envolvi muito com o mistério, em suma, eu me envolvi mais com os personagens, até porque a construção do protagonista é maravilhosa e da relação dele com esse menininho é mais ainda. Só que essa relação vai acontecer mais no meio do livro, no meio pro final. Antes disso há uma embrumação típica do King, né? Uma contextualização, aquela narrativa, descrição demais, que não tá acontecendo muita coisa, mas pra quem é fã do King como eu, gosta mesmo assim, ele é tudo que ele escreve. E por último, mas não menos importante, Colin Hoover com todas as suas imperfeições. Não tem o livro aqui, mas se eu não me engano tem 250 páginas mais ou menos, e a história vai acontecer no presente, no passado. No passado, os nossos protagonistas, a gente vai ver como eles se conheceram. Inclusive, foi numa situação bem inusitada, que vocês vão ler. Não vou dar aqui esse spoiler, mas é muito inusitada mesmo. Vou deixar vocês curiosos para lerem, e é muito legal. Nunca vi isso em um livro. E a gente vai vendo eles se conhecendo, amadurecendo, crescendo, se apaixonando, casando. Ai, muito romântico. Lindo, 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 muito fofo. Você só quer ficar no passado deles. Só quer ler o passado porque é muito fofo e muito lindo. E porque a história deles no presente já não é tão fofa e tão linda assim. Olha, cada perrengue. Porque a nossa mocinha quer ter um bebê, quer ter um filho, e ela não está conseguindo. E isso está afetando muito a vida dos dois como casal, no casamento, separadamente. Eles não estão conversando, estão tendo conflitos, mas não conversam. Mas eles se amam muito, é um casamento cheio de amor, cheio de paixão. Só que a falta de diálogo, o fato da mocinha querer engravidar e não conseguir, tá machucando muito eles, sabe? Ao mesmo tempo que você fica muito triste por conta da mocinha, nossa, fica com o coração partido. Ao mesmo tempo você quer dar mais chacoalhadas nela, quer brigar com ela, porque muitas das vezes ela tá sendo egoísta. Só pensa na dor dela e não pensa na dor do nosso mocinho. E o nosso mocinho é tão bom pra ela, é um gentleman, tão maravilhoso, faz tudo por ela, só que ela tá vacilando, tá dando umas mancadas com ele, entendeu? E a gente vai ver esse casamento que tá passando por problemas, amadurecimento, crescimento, assim, problemas reais, sérios, complexos, que a Coraline vai desenrolar muito bem, vai te envolver, te enredar muito bem. E o final feliz é garantido, né? Com certeza, daquele jeito que a gente adora. Mas até lá, muita complexidade, luta e agonia e angústia também. Bom, gente, isso é tudo. E aí, gostou da lista de hoje? Hoje eu tava empolgada. E se você gostou do vídeo de hoje, curte pra mim, por favor. Te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo. E aí, vai ler algum desses livros? Já leu? Comenta aqui porque eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Manda pra galera conhecer meu canal, conferir essas dicas, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Te convido a me seguir lá nas redes sociais. Bora bater um papo, me chama lá no direct, que eu respondo todo mundo. E sempre que tem novidade, eu compartilho lá nos meus stories. E relaxa que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal, beleza?
Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!